Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Moés Corrêa mais uma vez. Nem preciso dizer que se trata de uma convidada especial, porque nesse canal só vem convidados especiais. É uma casa de amigos e hoje eu estou recebendo mais uma grande amiga, professora, contadora de histórias, Janete Borges, muito conhecida por conta da movimentação que ela desenvolve na cidade junto com um coletivo significativo de contadores de histórias, militante da leitura. Janete, muito prazer te ter aqui, né? Eu sempre digo para o pessoal, não é a forma mais, não é a forma que eu gostaria de receber as pessoas, né? Porque te ver pelo quadradinho não é a mesma coisa que te ver aqui na minha ilharga, né? Então, Sem mas de dúvida. qualquer forma, é um prazer te receber aqui, Janete. Te agradeço por aceitar o convite. E eu queria que tu te apresentasses para o pessoal, né? Para mim também é um prazer estar aqui. Uma oportunidade muito bacana de encontrar com o Paulo. Ainda mais nesse período que a gente não se encontra mesmo, né? E assim, pela pessoa que é, eu e o Paulo, a gente já se conhece há muito tempo, de fazer parte do mesmo Eu projeto acho de que... pesquisa. Deixa eu ver, Janete. Eita, mais de 20 anos, uns 25 anos, Janete. Eita, abafa essa parte, abafa. Desde o século passado. Não, do milênio passado. E assim, estar aqui como estar na tua casa, né? Porque eu acho bacana isso. A gente se sente, quando eu vejo os teus trabalhos aqui, cada um se sente como estar na tua casa. Eu estava até rindo horrores dos memes, né? Ah, meu Deus. Eu vi os memes, viu? Eu vou deixar o Porque eu link gosto aqui mais. para o pessoal que não conhece assistir. Gente, pagação de mico. Eu ainda deixo esse certinho me convencer dessas doidices, Janete. Mas, assim, foi divertido. Nunca te imaginei de Wolverine, mas tudo bem. Poxa, né? Ai, ai. Bem, eu sou Janete Borges, sou professora da Rede Estadual de Ensino, sou contadora de histórias há mais de 20 anos. Comecei minha formação com contação de histórias ainda na universidade, dentro do projeto IFINOPAP. Foi lá que eu conheci o Paulo também. Né? O projeto IFINOPAP é um projeto que é coordenado até hoje pela professora Socorro Simões, a quem eu chamo de Mãe Sora, porque é assim que eu vejo. Ela foi muito mais que uma professora para mim. Nós tivemos uma Não só para ti, né, convivência Janete? mesmo. Todo mundo é Como mãe filhinha, professora e filha. Socorro, né? Eu dormia na casa dela, eu comia as comidas da Rai, era assim a nossa relação, né? Ia Legal. lá, ela dizia, olha, Janete, vem, faz a farofa de ovo, que a melhor farofa de ovo que eu já comi na minha vida é a da Rai, que era a moça que auxiliava a professora Socorro na época, né? Então, nesse período, a Renilda Bastos estava fazendo mestrado, e aí ela começou a desenvolver um projeto no IFINOPAP chamado Contadores Itinerantes. Não é? E eu, lógico, fui para esse projeto. Por quê? Quando eu cheguei ao Finopap, eu cheguei como voluntária logo no meu segundo semestre do curso de letras, 1995. E aí eu me encontrei com as narrativas que eu ouvia os meus avós contando para mim quando eu era criança. E, lógico, aquilo já me encantou. A possibilidade de rever, de relembrar a minha infância, que foi uma infância muito, muito boa mesmo. Meus avós eram do Marajó, então... E aí reencontrar essas narrativas no Finopap foi muito bom. Então eu comecei a me envolver, fui bolsista da professora Socorro e comecei a estudar as narrativas. E aí as histórias começaram a vir, né, sair lá da caixinha que estavam e a vir trazendo a minha memória. E quando a Renilda chegou com a proposta dos contadores itinerantes, eu disse, poxa, que vai ser isso? Eu não lembro, acho que nós éramos uns 20 nos contadores itinerantes, todos bolsistas do IFINOPAP. E aí a gente começou por onde tem que começar, estudando teoria, estudando a história da contação de história, a história da literatura. E eu acho que a galera não gostou muito,
porque todo mundo já queria chegar, acho que ir já contando história, né? Precisava de uma preparação. E aí eu fui a única sobrevivente dos contadores itinerantes. Ninguém mais ficou. A galera foi desistindo, foi desistindo. Ele saiu por aí, né? Foi. E aí, no ano seguinte, foi quando a Renilda começou lá na UEPA com a Josebel, o projeto do Griot. A Renilda mais, né? Sim. E aí eu comecei, então, a continuar os meus estudos lá com o Griot. E eu terminei a minha formação com o Griot. E as pessoas perguntam, por que tu não foste Griot? Porque a base do Griot, o brilho do olhar da Renilda estava no poema. E eu queria a prosa, eu queria as histórias, porque aquelas histórias tinham feito parte da minha vida, da minha infância. Mas foi no Griot que eu aprendi a recitar, não é? Eu aprendi muita coisa com o Griot, só que eu não fiquei no Griot. E aí eu acabei partindo para contar histórias sozinha. Eu contava bastante histórias na biblioteca infantil lá de Centur. A Vilma Lacerda, assim, uma pessoa maravilhosa, a Maiolina já estava por lá, e aí foi muito bom, porque elas já contavam histórias, então elas iam me dando toques também, e assim eu fui, né? Comecei a minha carreira de contadora de histórias. E depois de formada, quando eu fui dar aula, eu continuei com isso na sala de aula. A contação de história era uma maneira de eu trabalhar com os alunos, não é? E foi assim que começou o grupo Xamã, que hoje é um grupo consolidado já. Foi um projeto para a escola. Quando eu estava fazendo mestrado, a gente começou a estudar o Nicolau Shevchenko. E aí eu gostei muito, né? Porque o Nicolau vai lá falar da ancestralidade. E para mim aquilo era maravilhoso, né? Porque No texto dele, né, Janete? sim, Eu não tinha... é como a gente costuma dizer, né? Unir o útil ao agradável. E foi com o Nicolau que eu aprendi o que é um xamã. E, o xamã, ele firma essa identidade da comunidade através da oralidade, porque não tinha escrita desenvolvida. E é através da oralidade que o conhecimento vai sendo repassado. E essas histórias que ele conta são as histórias que curam. Por isso o xamã, não é? Porque através das histórias, muitas vezes nós somos curados. A gente já viveu muita experiência com isso no grupo. E aí o Shevchenko fala que nós começamos a desenvolver a linguagem, como nós desenvolvemos hoje, contando histórias. Quando os homens saíam para caçar, quando eles voltavam, eles tinham histórias para contar. A gente precisa entender que não a gente precisa entender que não é como hoje, né? Que tu compra a tua comida, eu compro a minha, não. Lá caçava, todo mundo comia. Eu, ao redor da fogueira, aquele alimento, para que aquele alimento fosse dividido para todo mundo, eles iam contando as histórias que eles viveram para caçar. E assim a linguagem foi se desenvolvendo. Então, a história ela tem um poder muito grande mesmo. Eu acabei levando um projeto, fazendo um projeto na escola chamado Xamã, que eu trabalhei com os meus alunos da 5ª série. Ninguém mais queria ir para os outros estandes, só para os estandes das crianças que contavam histórias. Poxa, e é muito bacana porque aí eles viraram os contadores de histórias da escola. E aí eu trabalhava também os poemas. Então, quando as professoras do fundamental, da educação infantil, queriam alguma coisa diferente na sala, me chamavam e diziam, Janete, diz para os teus alunos virem aqui para fazer um trabalho com as crianças. E os meninos iam, recitavam poesia, contavam história, era muito bacana. Quando eu saí da escola, eu fui comigo para a escola pública. E na escola pública, eu encontrei outras pessoas que somaram comigo e lá a gente começou a desenvolver o projeto dentro da escola. Só que as pessoas não entendiam muito, né, a importância da contação de história. Não me viam como contadora de história, porque a gente tinha muita noção do que era o contador de história, né?
E aí a gente vai com muito esforço. Ainda mais que eu era da sala de leitura. Então, quem é da sala de leitura não faz nada, né? Eu comecei na Seduc também na sala de leitura, né, Janete? E, assim, é muito curioso que, quando eu fui lotado, eu pedi para ser lotado na sala de leitura, e é muito triste ver que também, institucionalmente, o professor, não é pelos colegas, pela comunidade, é pela instituição mesmo. O professor da sala de leitura, geralmente é alguém readaptado, né? E quando eu pedi para ir para a sala de leitura, a moça olhou para mim e falou assim: mas professor, o senhor é jovem, saudável, por que o senhor quer ir para a sala de leitura? Mas é exatamente o professor jovem, saudável, produtivo. Isso é muito sério, Janete, porque denuncia, Sim. de certa forma, a política de fomento à leitura, né? Quer dizer, uma política furada, né? Não faz sentido um negócio desses, né? Eu sei o que tu sentiste. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também. Ninguém entendia por que eu queria ir para a sala de leitura, não é? E a diretora da escola, na época, ela tinha uma sensibilidade maior. E aí ela entendeu o papel do contador de história na escola, para ser esse fomentador de leitura, porque é isso que a gente é. A gente não conta história só por contar história, Para não é? distrair, né? Para passar o tempo, como muita gente pensa que é isso, né, Janete? Sim. Tem toda uma política, uma ideologia por trás da contação de história, não é? E a gente vive hoje, eu acho que isso acontece com todos os contadores de histórias, seja aqui, né? A gente tem dois grandes grupos, digamos assim, que é a Rede de Contadores de Histórias e o Mocoan, que a gente vê milita pela leitura como um direito humano. Sim. Então, essa é a minha luta, essa é a minha militância. E onde eu estou, eu trabalho com a leitura e com a contação de história. Os meus alunos sempre recontam, na verdade, histórias, né? A partir do que eles leem, porque é uma outra coisa interessante, né? Olha, hoje vai ter aula de leitura. Como assim, professora? Aula de leitura, a gente vai ler. E aí prepara todo aquele ambiente, né? Leva as panadas, coloca no chão, dispõe os livros de várias maneiras, aquele monte de livro, porque as escolas têm, né? Eu lembro que eu cheguei na escola e os livros estavam encaixados, eu desencaixei tudo. Vamos dar vida, né, para esse povo que Janete, senão vai já mofar falando da aqui. minha experiência aí. Então, é um negócio que é muito comum, né? Eu já vi relatos de que há determinadas escolas, não só os relatos, como testemunhei, escolas com salas de leitura, com bibliotecas fechadas, e a alegação é essa, que os alunos podem estragar os livros, né? Isso mesmo. E Parado eu já dizia, estraga, né? Que nem carro, né? Morrer na porta da estraga pior parado, né? E eu dizia isso mesmo, mas deixa eles estragarem, porque é para ler. E assim eu fui desenvolvendo esse trabalho, né, ligado à leitura. Os alunos me perceberam primeiro contadora de histórias, lógico, né? a Porque eu diferença, né? sempre conto história. Sempre conto histórias. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez com a aula de leitura, e aí a escola não tinha, era de educação infantil também, né? Que era exatamente a escola onde nasceu o Xamã. E aí Aí, eu levei, né, como a maioria dos... só tinha livro para educação infantil, eu levei meus livros e dispus lá. Aí aquele monte de livro, né, que a gente quase não tem. Aí os alunos disseram assim, professora, a senhora já leu todos esses livros? Aí eu disse, já. Tá, e aí eles pegavam, o que é que tem nesse aqui? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vinha, tu gosta de ler o quê? Aí, então tu vai gostar desse livro aqui, porque assim, assim, assim. Eles perceberam que eu realmente tinha lido os livros, não é? E isso é muito, muito interessante, porque depois eles queriam saber o que a gente ia fazer, mas a gente já fez, foi a aula de leitura. Mas, e aí a gente não vai fazer mais nada agora? Mas a gente já fez, gente, a gente já leu. um dever, né? Aquele costume que vem da educação infantil, quem é o autor, qual é o título do livro, e não sei o que é, que eles chamam de interpretação, que não é interpretação, né? Enfim. E aí eu fui mostrando para eles como é que era. Então, a partir das histórias, eu mostrava para eles as possibilidades da leitura, né? E esse meu trabalho de contação de história, ele tem me levado a muitos lugares,
porque a gente acaba formando professores. A gente fez uma parceria com a Casa da Linguagem, que é o projeto Casa Encantada, porque a gente pensou em ocupar mesmo aquele espaço, porque ele está bem deixado de lado, né? A Casa da Linguagem não tem mais aquela vida que tinha. Então, a gente começou a oferecer oficinas para os professores e para quem se interessasse pela contação de histórias. E a gente já no do projeto, já passou uma galera muito bacana, muito grande por lá, né? Alguns já eram contadores de histórias, mas tímidos, né? As professoras, algumas querem, para o trabalho de sala de aula mesmo, não querem fazer como a gente faz, não quero ser um contador de história para apresentar, eu quero melhorar meu trabalho em sala de aula. E aí o projeto tem dado um resultado muito bacana. Inclusive, antes da pandemia, a gente começou uma oficina só com literatura indígena e africana, porque a gente entende a importância de trabalhar e de buscar essa ancestralidade. E a educação básica, ela precisa desconstruir essa história. Então, trabalhar com a literatura indígena e literatura africana ajuda os professores nisso. E a oficina tem esse propósito de trabalhar as literaturas indígenas e africanas, porque a gente sabe que elas estão regadas dentro da escola. Apesar da lei, que você tem que trabalhar essas culturas, pouquíssimos professores trabalham, sejam eles de língua portuguesa, seja de história, seja de arte, que, né, são as disciplinas, digamos assim, obrigatórias, e isso não acontece. Então, esse meu trabalho de contação de história também é para a formação de educadores, para a formação de professores, e eu gosto muito disso, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de formar, porque eu acho que não tem sentido nenhum eu aprender e ficar com esse conhecimento só para mim. Ou só para ficar se exibindo. Não faz sentido mesmo, né, Janete? Para nenhum de nós, né? Olha, esse canal tem esse propósito de dividir. Eu acho que esse lance da pandemia veio também, de certa forma, Janete, para balançar um pouquinho a gente, de provocar que a gente se reinventasse, né? Então, por exemplo, o meu lance era fazer os livros, né? Eu adoro ler e escrever, tu sabes disso. Então, se eu pudesse transformar todo o conteúdo desse canal aqui em livros, eu transformaria. Então, o que acontece? A princípio, várias pessoas já haviam me sugerido de fazer um canal, mas eu ficava pensando, não, isso vai sabotar meu trabalho como escritor. Com a pandemia, eu descobri o oposto, que isso aqui potencializa o meu trabalho como escritor, dá mais visibilidade, né? Então, foi assim, esse trabalho que tu desenvolves com o grupo de formação de professores é o que, claro, há outras iniciativas que se somam a essa do grupo de vocês, né? Mas é exatamente esse tipo de ação que vai dar possibilidade para que nós, professores, coloquemos a lei em prática, porque simplesmente colocar no papel como lei não muda nada se o professor não está capacitado para fazer, né? Então, Janete, por falar em assim, importância da formação, vamos puxar alguns fios da tua fala até aqui para a gente dar crédito para algumas pessoas que foram importantes na tua formação, né? A primeira, evidentemente, é a professora Socorro Simões. Vamos falar um pouquinho de Quinopato. Sem dúvida. E Quinopato, vamos ver se ainda lembro, Janete, é o imaginário nas formas narrativas orais da Amazônia paraense. E Quinopato... Imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia paraense. Da Amazônia paraense. É porque nome e sobrenome, parece Dom Pedro, né? Então, gente, esse é um projeto maravilhoso que a professora Socorro Simões começou junto com o professor Christophe Goldeck, e a ação principal se detinha no registro, né, depois gravado, e depois na transcrição de narrativas orais que circulam na nossa tradição. E aí já saíram 4 livros, né, Janete? Nos anos 90 saíram o Belém Conta, o Abaetetuba Conta e o Santarém. Eu acho que em 2015 ou 2016, com a organização da professora Socorro, saiu Bragança Conta, né? Mas é óbvio que o acervo é muito maior, então daria para fazer o Pará inteiro Conta. Aliás, o nome da coleção é Pará Conta. O nome da série, né? O nome da série de publicações seria esse, Pará Conta. Então, parou no número 4, mas tem material aí para muito mais, né?
E aí, outro nome Sem que dúvida. encarte é uma figura maravilhosa, que é a Renilda Bastos, né? A professora Renilda, que escreveu a dissertação de mestrado dela, é um texto de referência e trata da presença de enredos dos contos de fada nas nossas narrativas Nas orais. nossas narrativas, isso. Era uma vez o título do trabalho dela, então um trabalho fantástico, que eu fico metendo corda nela, Janete, para ela publicar esse material, né? Que é imprescindível. Tem tanta gente falando mais do mesmo, muita Sim, coisa que já está lá na dissertação dela. E é uma dissertação com tamanho e potência de tese, né? E aí diz sim, de, de resvalo a Bel, né? Quando falaste do griot, realmente o griot é muito mais a Renilda que cuida, né? E a Bel está lá no Puma. Então, é outra figura de extrema importância para a gente que trabalha nessa área das poéticas orais, né? O Memorial da Martinta Pereira é uma obra assim. a Bel é a mãe tinta, né? A Martinta morda aqui, né? A mãe Então, tinta. assim, é muito importante a gente dar visibilidade à história dessas pessoas. Porque o que acontece? É muito Foucault isso, né, Janete? Foucault, na aula inaugural dele, na ordem do discurso, disse, olha, o meu discurso é carregado do discurso daqueles que me precederam. Né? Então, é a nossa história. A gente vai encarregando um Sim, DNA de tanta gente bacana aí, em termos intelectuais, em termos pessoais, em termos afetivos, porque essa história do ambiente de contação de histórias não é simplesmente contar histórias, tem toda uma conjugação de energias positivas que conduzem ao sucesso e assim muito feliz dos debates em torno da profissionalização do contador de histórias. Isso tem feito assim muita diferença e muita gente saiu da sua toca depois disso, né, Janete? sim, Muita gente se descobriu contadores de história. Eu lembro assim do caso da Gisele Ribeiro, né? Que se descobriu contadora de histórias, assim, ela me contando como foi assim foi terapêutico para ela descobrir sim. e descobrir contadora de histórias. E esse é um caso só, né? Quanta gente não experimentou o mesmo processo, né? Eu achei muito É. bacana a tua entrevista no outro dia na TV Cultura, porque, assim, embora a Gisele, por exemplo, a Adrienne Mutler, que é do lado do Griot, elas Griot. brincam comigo, né? Publicamente já falaram, não, Paulo, tu és contador de histórias. Eu me considero, Janete, muito mais um caçador de histórias, né? Mas depois da tua entrevista, eu fiquei pensando assim, comecei a me ver como um contador de histórias. E assim, cada um tem a sua finalidade, né? Então, o lance do meu contar aqui no canal também, né? É contar para explicar. E então, esse é o meu lance. Então, pô, é bacana, eu estou contando, né? E aí tem um contador maravilhoso que eu conheço, nosso amigo, né? O Alci Santos, que é o caboclo falador, né? Então, gente, tem muita gente bacana. A Sônia Santos já passou por aqui, tem a Andréa Costa, tem o Juraci Siqueira, né? Então, o grupo é muito grande. Tem as meninas da Bombonlê, que fazem um trabalho muito bacana. Tem a Mili, que também é militante nessa área. Tem muita gente. Sim, Então, veja, Janete, contasse um pouquinho da tua história, de certa forma, é como contar a história de uma geração, porque eu conheço muita gente que começou no Ifinopap, que passou pelo Ifinopap e que está aí contando as histórias, fazendo essa atividade que faz muita diferença. E aí eu queria saber de ti o seguinte: como é que tu, o que é que tu consideras que seja o mais positivo nessa ação de contar, tanto para quem narra quanto para quem ouve? Todo mundo tem umas respostas bacanas para isso, e eu estou curioso para saber as tuas, né? O que é contar para ti e o que tu consideras que seja o ouvir para as pessoas que te assistem no ato da tua performance, essa tua voz possante que... Vamos lá. meu amor. Tem até assistência aí, gente. Segurança. Só antes de eu responder a tua pergunta, quando tu fala das pessoas que foram referências na formação, tu já falaste da professora Socorro, da Renilda, da Bel, mas eu tive a Zéa Fares, A que é Zéia. irmã da Bel Fares, que foi muito Tudo, né, Janete? importante, né, nessa minha formação, por conta do meu contato com
a literatura infanto-juvenil, que a gente não vê, né, no curso de letras na UFPA. Então, onde ela estava dando oficina, eu estava lá. Ela dizia, menina, de novo estou aqui. Eu digo, não, é porque com certeza tu vai fazer alguma coisa diferente que tu não fizeste na outra. E aí eu fui muito privilegiada também. A Elaine tem uma importância muito grande nessa minha formação, né, a Leleca, porque eu aprendia muito com ela e eu sou uma privilegiada, Paulo. Deus, ele é, como diz um amigo meu, Deus é muito bom, eu aqui não presto. Porque ele foi muito generoso comigo. Porque quando eu cheguei na Casa da Linguagem, eu tinha lá a Silvia Proença, que tem uma experiência com o trabalho de oficinas, ela estava lá pela casa. A Cleide Assunção, que já, né, também andava pela Casa da Linguagem. E quando eu cheguei lá, tinha a Maria Lúcia Medeiros, né? E para mim foi uma grande emoção, porque o primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi da Maria Lúcia. Deus, Né? amigos, óculos. Zeusa, menina e os óculos. Por conta de uma professora que teve uma sensibilidade de me perceber na sala, chegou comigo com uma cópia de um texto e disse, toma, lê que essa menina é tu. És tu. O conto era Chuvas e Trovoadas, da Maria Lúcia Medeiros. E aí tu já pensou, depois de todos esses anos, eu me deparar lá com ela, assim, meu Deus. E ela me ensinou muito, muito do ser professora, muito do ser contadora e mediadora de leitura, porque a Lucinha era uma excelente professora e ela foi da cadeira de literatura infantil. Quando ela se aposentou, aposentaram a cadeira com ela na UFPA, então eu aprendi muito com ela. E desculpa aí para você, né, com o Maxi Martins também, que, nossa, é uma convivência diária maravilhosa. A gente vai Né? começar a sessão de contação de vantagem, né? Então, por exemplo, falar da Casa da Linguagem hoje é muito diferente de falar da Casa da Linguagem que ela era no final da década dos anos de 90, né? 2000. Eu também Início dos fui anos muito pela 2000. Casa da Linguagem, Janete. A minha primeira atividade como professor foi na Casa da Linguagem. E quem me recepcionou, me acolheu, foi a Leleca, né? Elaine Oliveira, com muita sensibilidade, que é peculiar, né? A ela e a todo esse povo que trabalhava na Casa da Linguagem, né? E a primeira oficina que eu dei foi de mitologia grega e lendas amazônicas, né? Eu Então, me lembro. era um negócio que só eu fazia, né? E lá na Casa da Linguagem foi muito bacana, muito produtivo. Eu voltei a casa depois, mais de 15 anos depois, nesse teu projeto, no embalo desse projeto de cursos voltados para professores aos sábados. E foi muito bacana, muito bacana. A gente tentou uma reedição durante a semana, mas não deu muito certo porque o público já Sim. não era de professores. E aí ficou meio vago. Então, fazer referência a... Lucinha, olha, eu postei no outro dia um vídeo aqui a respeito de um conto da Lucinha Velas Porquém e postei o link no Facebook, as manifestações de carinho, de respeito, de amizade, de amor mesmo, em relação à figura dela e à memória dela, assim, foram muito tocantes. Eu fiquei muito feliz da repercussão que teve o trabalho. Isso mostra a grandiosidade que era ela. E quando eu fui para lá, Janete, ela já tinha saído, né? O Max estava no lugar dela, que é outra figura que merece muito respeito. Agora, claro, não como um contador, mas como um poeta, né? É o único sujeito que eu conheço que se aposentou como poeta, né? Como um grande pensador, o Max era um grande pensador. Ele pensava muito além, né, daquele tempo Baú, que a né? gente está. Muito, 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 muito mesmo. Né? Outra convivência que foi muito importante para mim lá na Casa da Linguagem também foi o Marton Maués. Marco, Né? ele é Eu vivi nesse tempo com o Marco por conta do teatro, então, através da profissão do Marton de ator, isso me ajudou nessa formação de contação de história também, até para entender, né, que contar histórias não é fazer teatro não é contar história, tem uma diferença. Então, eu acho que eu fui assim muito abençoada com as pessoas que passaram pela minha vida nesse meu processo de formação e que são referências para mim até hoje, né? São pessoas que eu admiro e que eu respeito muito até hoje.
Janete, tu sabes que a presença do Marton lá, que é dos Palhaços Trovadores, lá na Casa da Linguagem, e assim, a ligação dele com a Elaine, que me batizaram, né? Porque, por exemplo, eu assinava Paulo Correia. Quando eu cheguei lá, a Leleca falou logo isso, ó, olha, Paulo Correia é muito comum, todo mundo é Correia, todo mundo é Correia, então tu vai ser Paulo Maués. E aí, né, ela me batizou. Que legal! O que aconteceu? Parece que havia duas pessoas, né, porque usava muito Correia, de repente passei a usar Maués, aí passaram a existir duas pessoas, Paulo Maués e Paulo Correia. Aí foi que eu tive que fazer a síntese, né? Paulo Maués Correia, para ver se criava uma unidade nessa identidade. Sim. Então, é um grupo que deixou assim uma marca na história. Nós somos dois exemplos, mas tanta gente boa passou pela Casa da Linguagem, né? E assim, esse propósito do projeto de Casa Encantada é mesmo em relação à memória da Maria Lúcia, porque a Casa da Linguagem é um projeto dela para incentivar a leitura, para formar leitores. As oficinas de produção de texto têm a ver com isso, né? Para que as pessoas pudessem escrever melhor. E pensando no aluno da escola pública. Então, a gente não pode deixar aquele espaço perder essa Morrer, né? característica. Não Morrer. pode, a gente precisa lutar para a Casa da Linguagem manter essa característica em memória da Maria Lúcia Medeiros, em memória do Maxi Martins, né? Que se empenharam muito para aquele lugar ter vida, digamos assim, vida literária, vida com arte, né? Que a arte ela nos leva longe, a arte nos liberta. Por isso os artistas são tão massacrados, né? Porque a arte ela dá essa possibilidade de liberdade. Então, a Casa da Linguagem ela é e sempre vai ser uma grande referência para mim. Eu sempre digo isso. Como tu, lá também foi o meu primeiro espaço de trabalho. E foi lá que eu fui aprendendo mesmo como dar aula Nosso sem laboratório, né, ser Janete? maçante, procurar não ser maçante, né? Dar aula estilo oficinas mesmo, isso é muito importante. E aí a Elaine e a Lucinha, elas tiveram um papel muito importante nisso, porque elas já tinham, né, esse olhar muito mais ampliado para isso, a experiência delas. Isso me ajudou muito até hoje. E aí eu digo, se um dia a Leleca chegar para mim e dizer, Janete, a gente não tem um centavo para te pagar, mas tu vem da oficina, eu vou dizer, Na hora, né? vou. Vou, Legal, legal. porque muito do que eu sou eu devo à Casa da Linguagem, dessa minha formação mesmo, não só profissional, mas pessoal mesmo, né? Eu acho que a gente fica mais humano e é o que se precisa, né? A gente precisa voltar a ser humano, porque a gente desumanizou de tal forma que tá aí o Covid para mostrar para a gente o quanto nós somos desumanos, né? Pois é, né? Isso a Então, gente sente, né, Janete? Eu senti isso porque aconteceu na minha família. A gente sente essa desumanidade na hora de sepultar os nossos mortos, né? Que parecem bichos, né? Saem da pedra para o buraco. É um negócio assim que deixa a gente desnorteado. Não parece é, que morreram, parece que simplesmente evaporaram, desapareceram. Um negócio desesperador até. E assim a gente fica incrédulo, nem acredita que aconteceu, né? Vejam, quando a gente começa a falar desse contexto todo, acaba virando terapia de grupo, né, Janete? Então, exatamente. Janete, então, depois da gente tocar nesse grupo, né, falar dessas pessoas que têm uma importância não só para ti, para mim, mas para a cultura do nosso estado, especialmente da nossa cidade, né? Aí agora eu quero ver a tua resposta, né, em relação ao que é contar para ti, como tu visualizas que as pessoas veem essa tua narração, essa tua atuação, né? A atuação não é bem a expressão, né? A performance, né, Janete? É a interpretação. É, a gente vai lá no Zuntó, né? O Zuntó diz que a oralidade ela é performance. Sim. Para mim, contar história é algo essencial na minha vida, tanto que eu ando sentindo muita falta do brilho do olhar, do sorriso, daquilo que a gente vê que é um encanto para o ouvinte. Eu sinto falta disso. A gente faz as lives, as pessoas entram lá, o Xamã tem toda terça-feira, 20 horas, a gente tem live. 3 vezes contação de história, que é diferente, porque a nossa contação de história é estilo Xamã.
E uma vez no mês a gente tem um convidado para bater um papo que esteja ligado à leitura, à contação de história, enfim. Mas não é a mesma coisa, né? É legal, as pessoas vão lá, comentam, elas entram, a gente percebe o quanto as pessoas gostam do nosso trabalho, mas não é a mesma coisa, né? Então, quando eu conto história, eu digo que eu saio de mim, não sou eu, Janete, né? Tem digamos assim, uma outra dimensão que acaba acontecendo. Bem xamanístico isso, né, Janete? E aí a palavra ela se torna exatamente aquilo que a gente né? O xamã. E é assim que eu me sinto, né? Tanto que no grupo nós nos chamamos de xamânicas e tem algumas pessoas da rede de contadores que nos chamam de xamânicas por causa dessa ideia, né? E dessa força da palavra que cura, porque não é só uma ideia, é um fato. Muitas vezes eu já fui contar história mal, sabe? Eu vou porque é o compromisso, eu assumi. E eu saía de lá Revigorado. curada. Então, para mim, contar história é isso. E quando você tem o ouvinte, a gente sempre costuma, né, quando não somos nós que estamos fazendo o registro fotográfico, dizer assim, ó, não foca em mim, foca no público, para a gente ver essa reação. E aí, quando tu vai ver a foto, tu tem crianças assim, aí tem criança... Né? E adultos também, como diz a Rita Melém, né? Porque é para as crianças dentro de nós, para as nossas crianças de todas as idades que existem dentro de nós, a contação de história. Então, isso é fantástico. E eu vivi uma experiência uma vez, Paulo, que eu gosto muito de contar. Eu não lembro, era no Xamã, uma apresentação no Sesc, quando ele ainda era Sesc Boulevard. Eu não lembro se era Fios da África, o repertório, ou se era Histórias do Mundo Todo para Todo Mundo, porque a gente tem repertórios, né? E termina, tu já viu, aí as pessoas vêm para cima e querem bater foto e tudo, e tinha uma senhora insistindo em querer falar com todos nós. Só que assim, aí puxa um para cá, quer foto, puxa porque é a família, porque é o amigo, não sei o quê. Nessas horas é quase impossível. Isso. Aí eu, né, como eu fiquei do lado dela, aí ela disse, não, olha, não dá para reunir todo mundo, eu vou falar para ti. Eu estava passando aqui na frente, aí eu vi o cartaz, né, contação de história. Aí eu entrei, porque eu queria desanuviar, digamos assim, né? Não foi essa palavra que ela usou, mas é que eu estou usando agora. Porque a minha filha foi assaltada ontem e bateram nela. Ela está muito machucada e eu estava no hospital com ela, passei a noite no hospital e me senti impotente de ver a violência que fizeram com a minha filha e eu não pude fazer nada. Então, eu entrei aqui com muita dor no meu coração. Eu entrei aqui com o coração partido, porque eu não parava de pensar na minha filha. E foi aleatória a minha entrada. Eu entrei assim porque eu digo, eu vou entrar num lugar que eu possa sentar um pouco. E eu quero dizer para vocês que as histórias de vocês me curaram. Porque eu estou saindo daqui com meu coração muito mais aliviado, pensando que a minha filha vai ficar bem. É como se vocês tivessem remendado meu coração. Isso para mim foi marcante. A palavra tem muito poder, né, Janete? Marcante, Assim isso mesmo. Positivo, isso mesmo. E a gente tem todo um ritual. Se eu estiver sozinha, se tiver o xamã, a gente faz uma espécie de uma oração antes da contação, né? Que é exatamente para a coisa fluir. Então, tem algo de divino, sim, na contação de história, né? Eu sempre digo isso, independente da sua religião, o divino ele vai estar lá. As pessoas, inclusive, se espantam quando eu digo que eu sou evangélica, né? Evangélica? Não tem, não é brincadeira, né? Eu já sabia. Evangélica mesmo, verdade. Né? E algumas pessoas da igreja perguntam, tu conta essas histórias de Matinta? Essas histórias? Pronto, fazem parte da nossa cultura, né? E a gente não pode deixar. Ai, mas tu conto sim, né? Inclusive, a gente tem um repertório só de Matinta, que é muito bacana, que é top das galáxias, né? Então, esse contar história, para mim, tem a ver com isso, né?
E tem muito a ver, Paulo, com a minha ancestralidade. Eu sou contadora de história, porque meus avós eram contadores de histórias tradicionais. Eu cresci ouvindo histórias. Isso aí Então, que está na aquilo história, me esse lance. encantava. Isso. Não é? E hoje, quando eu conto histórias e que eu vejo o olhar, principalmente das crianças, é lógico que eu vou me remeter lá ao meu avô, à minha avó, ao meu tio, que ainda é vivo até hoje, que contava histórias de cordéis inteiras de cabeça. Ele sabe, o titio tem 95, 96 anos, quase 100. Ele conta a história do pavão misterioso, que foi um dos primeiros cordéis que chegou aqui. Ele conta a história inteira e quando ele esquece, ele diz, não, peraí, que não é assim. Aí ele volta. Toda a história. Aí tu pensa que quando eu cheguei no final do papo que eu encontrei cordel. Ah, rapaz, eu me encantei, né? Tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre o cordel aqui no estado. Então, contar histórias para mim tem a ver com isso, com essa ancestralidade, com essa busca, porque antes de mim vieram outros, que vieram outros, que vieram outros, que vieram outros, né? E aí a gente precisa manter, a gente sempre faz essa diferença entre o contador tradicional e o contador contemporâneo. Eu precisei estudar. Os meus avós, não. Eu precisei estudar para me tornar contadora de história. Os meus avós, não. Sentava, quando a gente estava no Marajó, era o vovô sentado na rede ou na porta e a gente no terreiro. E quando eles vinham para Belém para receber o fundo rural, que era a aposentadoria daquela época, a rua da minha casa parava, Paula, a molecada, toda sentada na sala de casa. Era um evento, né? De histórias. E não era pouco moleque, não, viu? Legal. Voltar para casa depois é que era difícil, porque era ponte e a gente só gostava. Sabe as histórias dos Ataídes da vida, as histórias das Matintas, as histórias da loura do cemitério, da mulher de branco? Eram só essas. E aí, como é que a molecada que não morava lá em casa ia para casa depois? Aí a gente tem condição. Era uma graça. Que Belém era uma cidade da década de 80, 90 para trás, e tinha uma certa penumbra. A iluminação hoje é forte, possante, né? É um negócio assim meio sinistro. Não dava medo mesmo, né? Puxa, Janete, mas que bacana. Olha, como era o nome do teu tio? Como era o nome do teu avô, da tua avó? Identifica-os, porque de repente alguém que conhece está assistindo, né? E aí vai, puxa, olha só, né? E vai ver que tu continuaste a tradição familiar, né? Sim, eram meus avós maternos, né? O meu avô se chamava Manuel Ribeiro e a minha avó Raimunda Silva. E o meu tio, que mora no Marajó ainda, é irmão do meu pai, é Nestor Borges, né? E assim, eu digo que eles me formaram contadores de história. E tem o padrinho da minha mãe, que a gente chama de avô também, que já tem 100 anos. Eu me emociono toda vez que eu falo dele, porque o vovô tem 100 anos. E até os 90 ele caçava e subia nos açaizeiros ainda. E aí ele só parou porque a vista ficou ruim, né? E ele teve um problema na próstata, teve que fazer uma operação, e aí foi, mas ele ainda é lúcido. E ele contava muita história, né? O vovô Paulo, que mora lá no Caracará, lá no Marajó, onde a minha mãe nasceu. Então, assim, contar história para mim tem a ver com isso. Estou arrepiada aqui, eu fico emocionada mesmo. Não é para menos, né, Janete? Porque eu digo isso. Se eu não fosse uma criança que crescesse ouvindo histórias, eu acho que eu não seria a contadora de histórias, né? Então, tem muito a ver mesmo. Para mim, contar história é buscar as minhas raízes, buscar a minha ancestralidade, é perpetuar essa oralidade que os meus avós ouviram dos pais, que ouviram dos pais, que ouviram dos pais. Ainda ontem eu estava conversando, né, com a Ruth, que a gente estava falando sobre essa questão de ancestralidade. E assim, eu não sei muito a respeito do meu pai, né, da questão da árvore genealógica do meu pai, mas os meus avós maternos são herdeiros da escravidão. Né? O meu avô contava que a bisavó dele tinha sido escravizada. E aí ele tinha histórias disso que ela contava, né? De como é que era, de que eles viviam, como eles tinham que comer as coisas escondidas, né? Tem uma história, Paulo, muito interessante. Meu avô, pai da mamãe,
Ele era um homem muito honesto, mas pensa, muito honesto, né? E ele tinha, acho que 1,80 m e era o mais baixo dos irmãos. Então, tu tens ideia da... Eu acho que a gente... Era igual um Paulo Maués da vida, sabe? Que não cabia embaixo do chuveiro do catamarã. O meu avô era assim. O joelho do catamarã, né? E aí, o terreno onde o vovô morava era um terreno arrendado. Porque tinha alguém que se dizia dono de todas aquelas terras. E aí ele cedia a terra para as pessoas morarem. Então, não era um terreno do meu avô. E a mamãe diz que eles estavam cavando, né, para reformar a casa no interior, né? E aí, cavando bem, para fincar bem aqueles esteios que eram as toras de madeiras de lei, né? Cavando, a mamãe diz que o vovô achou um cordão que tinham, diz que as correntes eram assim, ó, tudo de ouro. E aí foi uma felicidade, né? Caramba, né? Vale muito. Ela estava num pote, assim. Parece essas histórias que a gente ouve, né? Do encontrou o ouro. Uhum. Aí todo mundo feliz, ele disse, não, mas esse ouro não é nosso, esse terreno não é nosso, é do seu fulano. Eu tinha tanta raiva desse seu fulano que eu nem lembro o nome dele. E aí ele foi lá e entregou para o homem, que era considerado o homem mais rico daquela região. Ele tinha tabernas, tinha barcos, né? Eram as canoas dele, que não eram esses navios grandes que viajam, já era o popopô mesmo, e ele tinha, né? Era assim, bem abastado e tudo. Ai, meu Deus! E aí eu fico pensando nisso, né? Dias hoje está aí de madame, né? E aí a gente sempre ficou pensando, né? Quantos outros tesouros não tem escondido por ali que eram dessa época da escravidão. Então, eu penso que por ali deve ter existido comunidades quilombolas, mas nunca ninguém estudou, e deve ter um tesouro arqueológico muito grande, né? E tudo isso me chamava a atenção desde pirralhinha, né? Porque eu ficava curiosa em querer saber, eu sempre fui assim. Se eu né? tivesse conversado com teu avô, teu parente, teu bisavô, aí eu teria dado uma assessoria jurídica para ele nesse sentido. Há registros de que no século XIX os escravos andavam, as mulheres, né? Andavam com ouro, assim, cordões assim, avantajados. Está no Wallace, está no Bates. Então, na verdade, era na família dele, sei lá, do grupo dele, né? Aí agora é tarde, né? Olha, Janete, aquilo que eu te falei antes, né? Esse é um canal para amigos, a gente deixa a conversa fluir, vai mudando de assunto, é informal, eu espero que o pessoal esteja acompanhando, né? Olha, é tão informal o negócio, tão bate-papo, que até esqueço de falar, Janete, para o pessoal se inscrever no canal. Aconteceu a mesma coisa no vídeo com a Soninha. Então, gente, se inscreve aí no canal. Eu vou escrever antes aqui embaixo uma legenda, né? Deixa os comentários, sugestão, deixa um cheiro para a Janete, A joinha. E aí, Janete? Deixa eu falar uma coisa. Essa imagem que está aí atrás do Paulo, ela tem uma importância muito grande, né? Pois é. Foi assim, um dia a Sônia me ligou, a Sônia Santos, ela disse, olha, tem um cara de uma editora que quer histórias de contadores de histórias, né? Então, ele quer que a gente pense em 2 histórias que a gente mais gosta de contar, que ele quer editar e quer fazer um livro. E aí reunimos 8 contadores. A organização é da Andrea Cosi, que todo mundo conhece, que é referência, né, para a gente na questão de formação de contadores de história. E a Sônia Santos sem palavras, né, porque ela é a Soninha poderosa. E aí tem eu, a Dia, a Andrea Cosi, a Sônia, o Juraci Siqueira, a Eliana Barriga, o Edivando Pessoa e a Cacilda, não é? O negócio foi tão bom que não deu só 2 volumes, porque na hora que fez a boneca ficou desse tamanho, né? E o livro não seria vendável. E aí a ilustração do Maciste, que é maravilhosa. Né? Que está em todas, né? E é um livro do qual eu gosto de contar. Eu acho que eu já contei quase todas as histórias desse livro.
todas, né? Agora, tem duas, assim, que elas me tomam, sabe? Uma é da Sônia Santos, que é a Matinta de Vigia, e a outra é da Andréa Cosi, que é a Mulher Fofoqueira. São as que eu mais conto daí desse livro, mais do que até as duas que eu escrevi, né? E aí a que eu tenho aí é a Célia e o Boto Cor-de-Rosa, que é da narrativa do Finopap, Sim. né? E aí eu reescrevi a Célia e o Boto Cor-de-Rosa aí, porque era uma história que eu amava. Eu acho uma das histórias de Boto mais lindas, a Célia e o Boto Cor-de-Rosa. A primeira vez que eu tive que contar essa história foi em 1999, no encontro de Finopap, que a gente foi daqui para Santarém com escala em Monte Alegre. Lá tu contaste essa história. Aí quando eu li os livros, eita, essa história aqui virou patrimônio da Janete. E eu adorei a história da dona que vira onça, né? E aí o sujeito mata, pô, testemunha, né? E a avó, né? E a avó dele a mulher que virava onça. E olha, quando fez a história, você manda para a editora e a editora manda para a gente a boneca com a ilustração. Rapaz, quando eu vi a ilustração do Maciste, até hoje quando eu penso eu me arrepio. Eu disse, meu Deus, como é que o cara pode ser tão bom, né? Ele pegou um texto e exatamente a imagem que a gente pudesse imaginar do texto, ele fez a ilustração. Eu acho belíssima a ilustração da mulher que virava onça. Janete, com as cores. O Maciste é fera demais. A minha casa está cheia de quadros. Os quadros que aparecem em determinados vídeos são quadros dele, né? Que a minha esposa se apaixonou pelo trabalho dele. Eu não sou escritor de literatura infanto-juvenil. Eu coloco nos livros as narrativas retrabalhadas, evidente, né? Que eu coleto. Mas ele potencializou de tal forma que os meus livros ganharam esse perfil de produção infanto-juvenil, né? E isso só aconteceu por conta da parceria que eu fiz com ele, né? Que a gente fez junto, porque eu também reviso, a gente fica nessa, eu reviso os textos dele e ele dois duros trabalhando juntos, né, Janete? Sim. Tem esse trabalho cooperativo, a gente vai ganhando. Ele é uma figura, é meu irmão, gente boa pra caramba. Um abraço, mano. Ele tá um abraço, Maciste. E é para as pessoas entenderem, o Maciste existe, porque tem gente que pensa que ele não existe, tem gente que pensa que ele é uma entidade, porque ele não vai nem no pensamento do livro dele. Tu sabes que ele foi meu aluno na faculdade, no curso de língua portuguesa, Janete, lá é o curso de letras na faculdade de Piranga. Finada a faculdade de Piranga, a gente chamava de língua portuguesa, né? Ele foi meu aluno e o pessoal comentava, olha, o Raimundo Benedito, é Raimundo Benedito o nome dele, né? E aí ele tem umas ilustrações e tal, pô, traz aí para eu ver, cara, não sei o que lá. E aí ele ficava enrolando, né? Até que um certo dia ele levou o livro dele, né? E aí eu disse, rapaz, que arrumação é essa? Quer dizer que tu queres um Maciste? Aí que eu fui saber que Maciste era um apelido, né? É o nome literário, o nome artístico dele. Nome artístico. Mas é muito engraçado que eu ligo para a casa dele. Aí eu queria falar com o Raimundo, por favor. Aí a pessoa grita, Benedito, é pra ti! E é muito engraçado. A gente boa pra caramba. A gente tem muita coisa para fazer junto. E é muito no trabalho de muita gente, né? A parceria dele com o Daniel Leite, que é outra figura das nossas vidas. Meu Deus. É muito. Para a gente contar a história, né? O Daniel, ele é uma referência também, porque para a gente contar a história, eu, por exemplo, para contar uma história do Daniel, nossa, eu tenho que ler o texto muito, digamos assim, uns 2 meses e meio de preparação, porque as histórias do Daniel, elas nos tomam, elas vão lá no âmago, assim, né? E principalmente as histórias que ele fala, né? Que tem rio, que tem água, por conta da minha relação com rios e com águas, por ser descendentes de marajoaras, né? Então, quando eu chegava lá na casa desses meus avós, a casa era bem na beira do rio. Eu só dizia assim, benção-avó, e ia tirando a roupa e fui para dentro d'água. Era assim, tibum para dentro d'água, era. Boto, Janete, o Boto. Aí eu saí d'água, Paulo, eu tinha que pegar umas palmadas. Porque todo mundo saía, eu queria ficar, né? Todo mundo saía, eu queria ficar. Então, tem muito, muito a ver com isso. Contar as histórias do Daniel pra gente, assim, uau, né? Uau! Muito, muito, muito bom. É igual contar de um amigo meu aí que eu fui uma vez contar numa escola, a Loura do Banheiro.
meninas da escola, a professora só me dizia, né? Olha, as meninas estão um pouco com medo de ir ao banheiro ainda, né? Porque depois da história vinham contar, se a gente fizer, vai acontecer mesmo? Olha, eu nunca fiz porque eu não quero encontrar com essa loura Melhor do não banheiro, não. Se desafiar, vocês né, quiserem Zé? tentar, vocês vão lá, né? Eu lembro de uma, a senhora vai lá com a gente? Tá doido? Essa loura parece para mim, olha, não, vão lá vocês, né? Vão Sabe que fazer o ritual lá, porque eu pensei em escrever um ensaio chamado assim mesmo, Em Defesa da Loira do Banheiro, porque muita gente, não, eu não vou levar esse livro para o meu filho, porque ele vai ficar assombrado. A pessoa nem leu. Na verdade, é a isso música da mesmo. Loira do Banheiro é aquela história que tem toda a narrativa, né? Que é moralizante. Então, só vai acontecer se a pessoa for lá provocar a pobre da loira, que ela só está lá curtindo a night, né, no banheiro e tudo mais. Então, se você ultrapassar os limites, aí corre, os limites têm o risco de ser realmente penalizado, né? Então, tá tudo. É. E E sabe o aí, que é interessante, Paulo? Esses pais que não querem que leia a loira do banheiro, deixa eles ver. Eu não sei qual é o Harry Potter que tem a menina lá no banheiro. a multa. Olha lá a loira do banheiro, né? Olha, Janete, o que tem de vídeo assustador aqui na internet não é brincadeira. E realmente coisas Sim, assim filmadas que são reais. Aí dá mais medo, né? pois Então, a é, pobre né? loira do banheiro só está lá curtindo. Agora, tem uma coisa que é fato, Janete, que é um livro que deu muito prejuízo, porque queimou muita lâmpada do banheiro, que o moleque quer lá saber se aparece no banheiro da escola dele, né? E ele vai ficar acendendo e apagando, queima a lâmpada, vários professores, gestores se queixando com isso. Eu não tenho como indenizar. Isso era feito colateral aí de terem gostado do livro. É por aí, é por aí. Olha, Janete, é muito bacana. Essa imagem aqui eu escolhi depois do bate-papo com a Sônia. A gente falou desse livro, citamos o teu trabalho, o trabalho de todo mundo que está aqui nessa antologia, gente que milita nessa área das poéticas da oralidade, da contação de histórias. E aí, poxa, eu vou falar com a Janete, então eu vou colocar a imagem do livro, porque eu acho que é, digamos assim, a materialidade de toda uma história que tu tens voltada para a palavra e, sobretudo, a palavra narrada oralmente, né? É muito a voz, e aí é bacana porque aqui nesses dois livros, né, são os dois volumes, tu tens a materialidade do teu discurso, da tua voz, e assim, quem te conhece, eu falei a mesma coisa do texto da Soninha, e ela disse que era um dos propósitos, né, de que vocês faziam sessões, mas as pessoas queriam levar as histórias para casa, então daí a ideia Sim, de ter surgido o livro, né, com o seu Milton sim, lá da Tempo Editora, né? sim. Eu só tenho uma crítica para o livro, né? E eu acho que também tu deves concordar. É porque as duas capas são a mesma coisa, Isso. né? E Então, de aí não tem. certa forma, Nós falamos muito a respeito disso na época, porque as pessoas não sabem qual é o volume 1 e o volume 2, né? Porque ou o que é mais triste, as pessoas pensam que é só um livro, né? E aí corta na metade a potência do negócio, porque a coisa é maravilhosa. Aqui, a história que a Cacilda narrou, uma delas é a história da Cobra Grande lá da fábrica Habitat, de Mosqueiro. amo. Né? E aí, o que ela fez? Aqui ela retrabalhou, porque ela me contou a primeira versão como a dona Adelaide contava, que era a matriarca lá da família Mártires, do Hotel Farol. Sim. E aí eu registrei, está no meu livro, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. E aí, o que ela fez? Essa coisa dessa história estava tão entranhada nela, que ela tomou a história e retrabalhou como uma variante da história da Cobra Morato. Eu achei lindo, um negócio poético, né? No sentido que a gente trabalha aqui nas narrativas, né? Sim. Então, vejo que é realmente quem conta um conto aumenta um ponto, né? O que ela me contou, que era a memória da dona Adelaide, ela já adiantou mais um passo, já acrescentou mais um ponto, uma exclamação, um travessão, e a coisa rendeu, né? E aí, Janete, o Quem nosso... conta um ponto aumenta um ponto, né? Bom, no caso aqui, vários pontos, né? Eu achei o projeto lindo, eu tenho os dois livros, eu consegui lá na Faculdade de Piranga, quando a faculdade fechou, eu fui lá, eles estavam vendendo acervo, né? Eu fui lá, vou já pegar minha indenização aqui. E eu peguei um monte de livros, dentre eles estavam os dois, eu, na hora, trouxe para cá. Né? E, assim, é um material que eu utilizo quando eu vou fazer capacitação por aí, conversar, fazer bate-papo literário. É uma obra que eu referencio, sugiro, né? Lamentavelmente, a editora fechou, né? A Soninha me Sim. disse que conseguiu lá
negociar e conseguiu vários exemplares, conseguiu e vende, né? Mas só que ela só tem um exemplares do volume 1, o volume 2 não tem, né? Então é lamentável, né? Mas tem as bibliotecas, né? Tem algumas possibilidades. Então, Janete, eu acho que a gente conversou pra caramba, né? Verdade. Eu estava olhando o horário aqui, menina, essa nossa conversa passou de 1 hora, passou muito de 1 hora. Meu Deus! Passou, né? Então vai para 1 hora e meia, vai depender da edição, né? Vai mais de 1 hora, com certeza. Então, para tu visualizares aí como é que a coisa funciona, quando a gente está batendo papo e quando o papo é agradável, a gente perde a noção do tempo. Então, eu queria agradecer. Antes de ti, Janete, eu queria agradecer o pessoal que continuou com a gente até aqui, porque é sinal de que o papo também estava bom para quem estava assistindo. Infelizmente, a gente ainda não faz lives aqui no canal, Janete, porque eu não sei qual que é o dispositivo, eu acho que eu também não sei mexer, mas a informação que eu tive de outros amigos é que só pode fazer live a partir do momento em que passa de 1.000 inscritos. Não, a gente ainda não chegou, mas vai chegar. E aí, quando chegar, acho que é um outro tipo de momento para a gente realmente fazer um congraçamento assim com as pessoas que a gente gosta, né? Esse aqui é um canal que vai estar de portas abertas para a gente discutir os temas que a gente ama, como literatura, tanto na narrativa quanto na poesia, como as narrativas orais. Eu estou louco para fazer uma live assim, só falando das lendas. O pessoal perguntando, Janete, e eu metralhando. É uma coisa que eu adoro contar, eu faço isso aí desde 1900 e não sei quanto. E assim, muita coisa escrita, Janete, a respeito. E eu tenho certeza que tu também guardas isso escrito. E aí eu te pergunto uma coisa: tem algum projeto de um livro teu, num futuro breve, não tão longo, tá bom? Um futuro próximo, assim? O que tu me diz em relação a Olha, isso? eu outro dia fiquei pensando bastante nisso, né? Eu tenho uma coleta de histórias muito parecidas assim com o que tu fazes, só que eu não vou atrás, mesmo das formações de professores, porque quando eu trabalho com formação de professores, o foco é a leitura. Até no Parfor, que a gente dava aula para professores de matemática, era um projeto da professora Vânia Alvarez, que eu tive o prazer de A participar. Vânia é outra Era personalidade. uma oficina de comunicação escrita. Tinha um momento da contação de histórias. E aí eles contavam as histórias e eu, né, depois passei a recontar essas histórias e depois eu passei a escrever essas histórias. E outro dia eu estava olhando e disse, gente, eu acho que já tem um material aqui que dá um livro com algumas histórias interessantes, né? E dentro disso veio muito à memória as histórias que os meus avós contavam, algumas que eu encontrei no Infinopap, e aí a gente vai vendo, né, como as histórias vão se transformando conforme o ambiente, porque muitas histórias que eu via dos meus avós era do Câmara Cascudo. E, Paulo, uma coisa muito interessante, a minha avó, a mãe da minha mãe, era analfabeta. Menina. Analfabeta mesmo, ela era na digital. Eu sempre me perguntei como é que ela sabia tanta história, quem era a fonte das histórias dela. E uma vez eu perguntei isso para a mamãe também ficou refletindo, aí ela lembrou de uma irmã da vovó que lia. E talvez, de alguma maneira, o Câmara Cascudo tenha passado por lá, né, nas escritas que chegaram, porque os livros antigos tinham essas histórias. Até um tempo desse eu tinha o livro que a minha mãe estudou, Eu Odeio Cupim, destruiu o livro. E tinham essas histórias, né? Então eu imagino que como a irmã da minha avó deve ter tido acesso à escola, estudou, aí ela contava. E também de ouvir, né? Porque são histórias que vão passando de geração para geração. E aí isso foi enriquecendo a minha avó. E lógico, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quando a minha avó contava, já era de uma maneira diferente. O trabalho da Renilda é muito interessante. A gente voltou, deu voltas e voltou para o trabalho da Renilda, né? Nessas matérias da oralidade, né? Que Exatamente. é uma possibilidade, certamente, né? Essa possibilidade, isso é muito interessante. Olha, E o meu Janete, avô... não perder nisso, né? Porque o Câmara Cascudo vai registrar onde? Na oralidade. E aí, Isso! a coisa é muito, muito, muito... O meu avô, ele era... Eu digo aqui, eu não conhecia nenhum homem mais sábio até hoje do que o meu avô. O avô era muito inteligente.
E aí ele lia, ele era um exímio leitor. Como é que ele lia? A minha mãe veio para cá, para Belém, e mandava para eles os jornais antigos das patroas, porque minha mãe veio, sabe aquela promessa? Ah, não, eu vou levar ela para Belém para estudar. Minha mãe foi vítima do trabalho infantil, Velas por né? quem, né? E aí ela mandava para o vovô e mandava aqueles almanaques, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um mapa do Brasil colorido foi no almanaque desse lá no Marajó. E aí o vovô lia. E aí a gente tem que lembrar que naquela época tinha literatura que vinha no jornal, né? Vinha isso, tinha uma seção com textos literários. Os almanaques tinham histórias, né? Falei E almanac, eu além... lembro do Alfredo, do Chove. Sim, sim. E a primeira vez que eu li Chove nos Campos, eu chorei muito, porque eu lembrava muito do meu avô, era muito aquilo que a gente tinha vivido na infância. Inclusive, algumas descrições, apesar de não ser lá no vilarejo, era tudo muito parecido, sabe? Aí eu lembrava, nossa, olha, a casa do Alfredo era igual a casa da minha tia Emília, que tinha um pouco mais de dinheiro, entendeu? Era assim. Pois é, e aí o vovô Só para situar o pessoal que fingia... não sabe do que a gente está falando, é o Chove nos Campos de Cachoeira do Darcy Fernandes. É um clássico. Recomendação consensual, né, Janete? De leitura para esse Sim, povo, né? é porque a gente tem intimidade, a gente fala chove, dá o Acho que me sírio, conta né? que chove, mas que chove é esse? Né? E aí, então, o vovô se fornecia disso. E o meu avô, que é o padrinho da mamãe, o de 100 anos, ele contava para a gente muitas histórias da Bíblia. Tanto que eu sempre fui muito questionadora com meu pai com algumas coisas, porque o vovô contava para a gente as histórias da Bíblia, né? E aí, quando meu pai falava alguma coisa, aí eu lembrava das histórias do vovô e dizia, mas não está assim na Bíblia. O vovô Na disse que é Bíblia é assim, desse jeito. porque o vovô até hoje, né? Hoje não tanto mais por conta da visão, mas ele era um exímio leitor da Bíblia, ele sabia todas. Então eu cresci ouvindo as histórias bíblicas dele. Inclusive, eu tenho um trabalho que eu comecei a fazer, Paulo, que eu queria exatamente transformar em livro, que é pegar as histórias dos heróis da Bíblia para criança, mas na linguagem da criança, porque eu trabalho com formação, né? Um tempo eu fiz muito isso, numa outra igreja que eu estava, formação de professores para a escola bíblica. Aí, como são os livros que a gente vê das editoras para a escola bíblica? Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia, tu vai dar para a criança? Um Entender, desenho, né? basicamente, né? E aí diz que Tu precisas ver meu Davi e Golias. Tu é doida? A Jade, meu Davi, meu é a saga do herói, né? mãe, isso aqui tá... Né? Eu regionalizei até um pouco. Ah, menina. O A Davi Arca de acredita Noé. em tudo, né? O Então, Davi essa questão da acredita. publicação, eu tenho isso, né? Eu tenho esse trabalho com as histórias bíblicas realmente para criança e dessas histórias que eu escutei muito e que eu comecei a escrever, né? E aí, lógico, tu ouve a história, e eu sempre digo que isso é muito bacana, foi que passou pela minha formação com a Arnida, tu pega o esqueleto da história. O resto que tu esquece, aí a gente vai lá para o Vai Zuntor de jogando novo, né? carne com o nosso A repertório. memória, né? O que o Zuntor diz, né? Sem o esquecimento, a memória não É existiria. verdade. Então, né, o que a gente esquece, que está na nossa memória, ela cobre assim, eu vou escrevendo. Agora, eu não sei ainda quando dá para fazer uma Poxa, Janete, edição. Eu olha, já tinha conversado com o aqui, Cláudio sobre isso, né? Mas, infelizmente, mas aí o Caio está aí, a Dara está aí, vamos ver se de repente sai alguma olha, coisa. Janete, publicamente aqui eu vou meter corda, publica esse negócio. O que acontece, Janete? A gente vive numa sociedade em que a escrita ainda tem muito mais respaldo do que a oralidade, né? Então, na medida em que tu colocas na forma, né, do livro esse teu trabalho, que é um trabalho muito bonito, de todo mundo que trabalha aí com essas narrativas. Então, na medida que tu colocas isso na forma, né, imprimes, tu nutres não só o respaldo para o teu trabalho, mas também repertórios de outros contadores, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu fico muito feliz quando eu vejo um contador usar uma história que eu registrei, né? Eu fui homenageado lá no Anísio Teixeira, onde eu dava aula, e a Soninha, isso depois de ter saído de licença de doutorado, a Soninha já estava lá no lugar, né? E
ela entrou assim de surpresa para narrar duas histórias de Cobra Grande. Poxa, foi super emocionante, porque é como se a história voltasse para o ninho dela, que é a voz, né? Volta aí para a audição e o pessoal. Poxa, eu achei tão lindo. Então, imagina só, né? Eu acho que essa é uma emoção que tu já deves ter sentido com essas duas narrativas publicadas. Mas isso é pouco para ti, né? Já tem muita lenha aí. Então, eu acho que tu merece, Janete. Tu e tanta E gente. não, deixa eu te dizer agora, te contar uma, né? Pouquíssimas pessoas sabem. Eu escrevo poesia assim, mas raramente. Então, assim, de 20 em 20 anos sai uma, né? E aí eu tenho um amigo que é poeta, que eu digo que eu sou a fã 00000 dele, que é o Guilherme Carvalho. E aí ele faz umas coisas muito bacanas, né? E eu gosto muito da escrita dele. Ele tem uma poética muito bacana. E aí, outro dia, a gente, de madrugada, a insônia no WhatsApp, ele disse, bora escrever. Aí ele começou, ele, bora, continua, vai. Eu, ai, meu Deus, sob pressão não vai. Aí a gente fez um poema junto. Nossa, porque era exatamente um poema que fala sobre o ato da criação poética, né? E aí ficou muito bacana, e eu gostei muito. Eu até brinquei com ele, disse, nossa, olha, a gente fez esse filho de madrugada. Porque... Foi quase fotografado, né, Janete? No susto, assim. Vai, Janete. E aí ele que elabora melhor, porque eu não tenho essa coisa do poeta, né, da elaboração da palavra e tudo. E aí, outra vez, eu sonhei com que alguém dizia, olha, escreve assim, assim. Aí eu disse para ele, Guilherme, olha, vê isso aqui, como é, vamos fazer juntos? E a gente fez um outro poema juntos, que é um poema que fala de amor, né? Da questão, eu acho que tem a ver com esse momento, da questão que o amor, ele não é singular, ele precisa ser plural, a ideia do poema é essa. E aí eu fiz recentemente pela rede de bibliotecas comunitárias uma oficina com a Mayara Larroque, né? Aquelas oficinas de escrita criativa. Aí eu disse, gente, eu gostei disso. Aí eu ando treinando em casa, né? Mas não. Nada, crônica eu sou boa. Uma vez o Marcílio queria até publicar uma crônica minha, né? Mas a palavra lapidada no poema, eu tiro o chapéu para os poetas, olha. Aí eu fiquei pensando, não, eu vou continuar contando história. Janete, a gente passaria o resto do dia conversando, porque não nos falta assunto e assunto bacana, né? Então, Dois tagarelas. Vou parar por aqui. Agradecer, Janete, de coração, muito obrigado. Muito feliz de te receber aqui na minha casa. E aí, não é da forma que eu gostaria, evidentemente, mas é sempre uma alegria te reencontrar, bater papo, né? Mesmo que seja aqui na rede. E eu acho que depois desse nosso longo bate-papo, deve estar um pouquinho cansada e tu tens uma vantagem, né? Tu pode sair de uma rede para outra, né? Pode sair ali atrás aqui e pular dentro dessa rede que está atrás de ti. Também muito obrigado. Eu queria agradecer o pessoal que ficou até aqui acompanhando a gente nessa conversa mais do que descontraída e produtiva. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu sempre esqueço isso, se inscreve aí, indica para os amigos, né? Deixa comentário, sugestão, elogio para a Janete, que ela merece, e abraço e beijo, e aquela coisa toda do fã-clube, né, Janete? Janete, tu queres fazer considerações finais, meu bem? Rápido. Olha, eu quero só dizer assim, se inscreva no canal e marca o sininho, porque toda vez que ele coloca, o Paulo tá, aí eu vou lá e já vou ver, né? Marca o sininho lá, que é para poder te indicar, ó, ele acabou de publicar, vai lá, tá lá, já assim que eu faço, aí eu vejo o que não dá para eu ver tudo se eu estiver na rua. Coisa, né, povo? Eu salvo. Muito Bem, obrigado. Eu quero te agradecer também, gratidão por estar aqui te recebendo na casa da Ruth. Bem-vindo à casa da Ruth. Eu estou com saudade daquele Itajazão que estava atrás de ti. No primeiro lugar onde tu estavas, né? Gente, o Itajá estava ali para... Mas aí a energia dele estava tão possante que estava interferindo assim na... Exatamente. É que a Ruth curou aquele Itajá, é por isso, né? Curou e foi nessa última sexta, né? Então ainda está tinindo, né? Pois é. E aí eu quero te agradecer também, gratidão mesmo por essa possibilidade desse bate-papo, né?
das pessoas poderem conhecer um pouco mais do meu trabalho, porque a gente do Xamã, a gente sempre diz assim, não dá para a gente se desligar, né? O trabalho de uma é o trabalho de outra. Mas eu faço parte de um grupo chamado Xamã Contadoras de Histórias, somos só mulheres no grupo, que está ligado à Rede de Contadores de Histórias do Pará, que é a Recontar. Então, a nossa vida gira em torno disso, né? E estar aqui com o Paulo batendo um papo para falar um pouco mais do meu trabalho, de uma forma mais individual, é bacana também, né? Mas eu nunca vou deixar de falar do Xamã, porque a gente é basicamente É o nome das só, meninas, Janete, né? né? A Joana, né? Sim, o Xamã sou eu, Joana Chagas, Lilian Tícia, Gisele Gris, desculpa para vocês, a Gisele Gris é uma Olha a Gisele xamânica, tocando e a cantando. Kelly Ferro e a Margarete Brasileiro, né? Nós Obrigado. aqui compomos o grupo Xamã. E aí me veio em mente agora um texto da Mônica von Drucker, que ela diz assim, talvez você nunca tenha ouvido falar dos contadores de histórias, mas eles são seres encantados que povoam o mundo, levando encanto e magia a todas as pessoas. O contador de histórias é o senhor do tempo e usa as histórias para revelar verdades da vida. Gratidão, Paulo. E eu acho que é isso mesmo que somos nós, contadores de histórias. Ouçam histórias, contem histórias para os seus filhos, para os seus netos, para os seus alunos. Contem história onde estiverem, porque as histórias podem transformar vidas. Gratidão, Paulo. Gratidão mesmo. Muito bonito. Janete, eu tive assim, o prazer de ver o teu grupo a primeira vez naquele evento do qual participei, fui homenageado pelas meninas da Bombonlê, né? A Cris, a Rita, lá na praça, na Marambaia, né? E aí vocês fizeram a participação especial, a Gisele tocando, e eu vozeirão. Então, eu espero que essa tempestade, esse pandemônio passe o quanto antes, Janete, para a gente poder se encontrar e se abraçar, porque é isso que a gente faz toda vez que se encontra, né? E que a gente possa assistir a tua performance e a performance dos outros contadores de história ao vivo, né? E bem vivo, Sim, tá bom? tô bem vivo, tô louca para isso. Louca para isso. Janete, beijão, gratidão imensa pela tua participação. Gente, muito obrigado. Grande abraço a todo mundo e a gente se vê no outro vídeo. Gratidão, pessoas. Curtam aí legal, viu? Tchau, tchau.